Olá, bom dia. Ela já está à frente do Hospital Universitário 6 anos e agora, com a recondução do professor Natalino Salgado à reitoria da Universidade Federal do Maranhão, ela vai ser mantida no cargo. Isso significa que terão mais 4 anos pela frente. Mas o que já foi realizado nesse período? Quais são os planos para esses novos períodos? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo nessa manhã foi a Joyce Lages, que é superintendente do Hospital Universitário da UFMA. Bom dia, Joyce. Bom dia, muito obrigada pelo convite de falar um pouco do que é o Hospital Universitário para a sociedade. Seja muito bem-vinda. Então vamos tomar café e vamos conversar. Isso, com prazer. 6 anos. 6 anos a gente pode dizer que é um bom período de realizações, né? Perfeito. Dá para começar e terminar as coisas que a gente planejou. Foi assim para você? Sim. O Hospital Universitário, durante esse período de 6 anos, o que aconteceu? Ele inicia esse período com a adesão do Hospital Universitário à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a IBSER, uma estatal que hoje gerencia todos os hospitais universitários no Brasil. Naquele momento o hospital ele não tinha o seu quadro próprio, nós passamos por um processo de vários concursos para poder repor a força de trabalho do hospital universitário, melhorar sua infraestrutura física e predial, que a gente entende que ainda precisa de melhoria, porque eu costumo dizer, assim como a educação, o hospital é uma obra inacabada, todo dia tem alguma coisa para fazer. Tem uma coisa nova, é. Fora isso, o amadurecimento do hospital universitário nos seus processos de gestão. Então, ter uma gestão profissional, não que ele não tivesse, mas que ele tivesse hoje, como é o exemplo do nosso hospital, ferramentas de gestão que nos permite tomar decisão do ponto de vista não só da normativa da legislação brasileira, mas como também de transparência. Pois é, quando você diz assim, ferramentas que nos possibilitem isso, você está falando exatamente de quê? O hospital tem autonomia para tomar as decisões que achar melhor, ele vai conseguir andar sozinho com as próprias pernas, quer dizer, dentro das normas, claro, sim, mas ele consegue isso? O hospital ele tem a sua autonomia gerencial, obedecendo às diretrizes do Ministério da Educação, que é o órgão responsável pelo hospital, juntamente com a universidade e a IBSER. Quando a gente fala nessas ferramentas, por exemplo, a informatização do hospital universitário. Então, se você vai ao hospital universitário hoje, nós temos todos os processos informatizados. E esses processos informatizados, como eles foram feitos, hoje ele é exemplo para vários hospitais do Brasil. Ano passado, nós matriciamos o Hospital Universitário de Juiz de Fora e o Hospital Universitário do Espírito Santo. Esse ano, nós estamos apoiando, a partir de 3 meses atrás, o Hospital do Pará. Então, tudo aquilo que nós produzimos aqui no Maranhão, a gente dispõe para os outros hospitais universitários. Esse último mês, o hospital recebeu 2 prêmios. Nós encaminhamos uma dessas ferramentas, fez parte de um concurso, que é um concurso aberto a toda a América Latina, e nós ficamos no primeiro lugar. Fomos contemplados, é o prêmio Júlia Lima, que é feito pelo Hospital Albert Einstein, do qual eles premiam a melhor prática do ponto de vista de segurança do paciente. E nós apresentamos uma ferramenta que nós utilizamos dentro da nossa UTI neonatal, que foi considerado uma ferramenta de excelência. Que ferramenta foi essa? Eu vou logo cortando, eu sou muito imediatista, eu quero logo saber o que foi. Então, o que é? Você, como profissional, como médico de uma UTI neonatal, você precisa, às vezes, preparar dietas. E passava horas fazendo cálculos de quantas doses de um medicamento, de um item, de uma nutrição você ia colocar. Sim. O hospital resolveu resumir tudo isso em um sistema que um médico senta a cabeceira e em menos de 10 minutos ele consegue ter isso muito pronto. Gente. Não só isso, para que ele faça isso, o sistema ele tem travas que mostra para o profissional se ele está fazendo a coisa no caminho correto, se precisa ser ajustado em função da segurança daquele paciente, que é um paciente que para nós ele requer um cuidado, todos requerem, mas esse é um cuidado muito especial. Então ganhamos o prêmio, eu mesma recebi uma ligação da equipe do Albert Einstein, parabenizando o nosso hospital, dizendo que ficaram surpresos, primeiro porque somos um órgão público, segundo porque nos falaram que nós estávamos no estado mais pobre da federação, eu digo é mais pobre da federação, mas tem recursos humanos de ponta, isso tem que ser enaltecido. O Maranhão ele é muito rico no seu elemento humano e a competência técnica do nosso estado.
Pois é, o fato de ser um órgão público, porque quando a gente pensa no serviço público, Sim. na maioria das vezes a gente diz, é um serviço de má qualidade, que é feito por pessoas que não estão interessadas no resultado final, que estão ali porque são empregados do governo. Aí vem o hospital universitário e ganha esses prêmios, está entre os 5, né, dos 40 Hospitais da Rede MEC. da Rede MEC, está entre os 5 maiores. Para se chegar a esse resultado, precisa o quê? Eu acho que precisa compromisso. Primeiro que a gente precisa desfazer essa fala de que hospital público precisa ser de qualquer forma, não é. Porque o pagador de imposto, ele nos financia. Então, você, nós pagamos nossa conta de luz, nossa conta de água e nós queremos serviço público de qualidade. Dentro, logicamente, que sabemos que temos limitações orçamentárias e financeiras, todos os órgãos públicos vivenciam essa realidade. No entanto, não pode ser a justificativa de você prestar um serviço de qualquer forma. Eu acho que temos que ter compromisso e responsabilidade com quem nos financia, principalmente quando a gente lida com a educação e saúde. Maravilha. Aí a gente avançou nesse setor, já ganhamos o prêmio. Eu só deixei falar de um, porque eu fui logo atropelando. Não, aí nós ganhamos também um do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também nesse mesmo período. Foram 2 prêmios e 2 dias atrás nós recebemos um convite da USP para apresentar a realidade dos nossos sistemas de informação que nós utilizamos na assistência do Hospital Universitário em um encontro internacional da USP. Isso para nós é muito importante, porque é mostrar a realidade de como se pode fazer com pouco. Então, tudo isso é produzido dentro do hospital universitário. Nós não contratamos empresa, nós não pedimos recurso extra para elaborar essas ferramentas. É feito com um corpo técnico, dentro da realidade do nosso trabalho diário, dentro da nossa jornada de trabalho. Quer dizer, são os próprios funcionários que estão ali, sem precisar contratar nenhuma sumidade, vamos dizer assim. Não, a sumidade somos nós. As sumidades são todos que estão lá. Todos que estão lá. Que são tratados como sumidades? É o que nós temos de melhor, porque a parede eu posso refazer, o equipamento eu posso comprar novo, mas o elemento humano, quando ele está capacitado e comprometido com a organização, a gente não pode perder. É isso que às vezes alguém pergunta, você vai trocar tal pessoa da sua equipe? Como? Eu já tenho um profissional que já está treinado, que já foi investido 5, 6 anos na competência técnica dele, quando ele está no auge, eu vou lá e tiro. Você está entendendo? Então, verdade, isso se avalia. Agora, também nós temos requisitos de escolha. O primeiro requisito é confiança. Segundo, disponibilidade. Terceira, competência técnica. Porque a competência técnica, se não tiver no ponto essencial, você treina. Os outros 2, não. Os 2, não. Principalmente o que eu costumo dizer, confiança. Confiança não se treina, ou se tem ou não se tem. Exato, eu aprendo na minha casa. São princípios éticos e morais que eu aprendo com meu pai e com minha mãe. Essa aí não dá para você ensinar no trabalho, não. Não Esse aí é, vamos dizer, inerente. Ou você chega já para o funcionário, já vai saber se tem ou não, pronto. O resto pode ser treinado. Exato. Então tá, nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa. É rapidinho, a gente toma um café e volta para conversar. Um minutinho só, eu volto já já. Estamos de volta, eu estou conversando aqui com Joyce Lages, que é superintendente do Hospital Universitário da UFMA, e a gente está falando nesse nível quase de excelência. Eu vou dizer quase, porque é bom a gente pensar sempre que está faltando alguma coisa para a gente correr mais atrás, né? Quase de excelência que já se conseguiu. A gente tem a tendência de que quando chega lá em cima, fica tipo um platô, a gente estaciona um pouco. Isso não pode, de alguma forma, dizer, nós já fizemos tanto, nós já chegamos tão longe, isso de certa forma dá aquela acomodação, Joyce? Deixa eu lhe dizer uma coisa, o hospital universitário ele tem uma coisa que é diferente. Ele tem um elemento humano que não nos deixa acomodar, chama-se aluno. Ah, sim. Então, assim, o aluno, ele sempre quer mais. Então, eu costumo dizer, ele é o nosso combustível. E o usuário também. E o usuário a gente mede como? A gente mede por meio da pesquisa de satisfação do cliente. E ao longo do tempo, o que é que nós fizemos? Nós só avaliávamos a satisfação do paciente.
E aí nós questionamos, bom, mas se nós somos um hospital de ensino, como é que está a satisfação do aluno? Do aluno que está aprendendo. Exatamente. Então, porque quais são os alunos que nós temos no hospital universitário? Nós somos o campo de prática para os alunos de graduação da universidade, de toda a área da saúde, mas nós formamos o que nós chamamos de residente. É o médico que quer fazer ortopedia, é o enfermeiro que quer ser especialista em nefrologia, é o fisioterapeuta. Então não é um aluno qualquer, já Não é um é. aluno diferenciado, né? Então o nível de exigência dele não é pequeno, o que é correto. E o que eu vejo, que as áreas onde o hospital tem residência são sempre as melhores áreas. Então a gente costuma colocar, entendo o aluno, a gente não se acomoda, não tem como. E até porque esses alunos são renovados, então cada grupo que chega vem com expectativas altas, diferentes, e o hospital tem que de alguma forma atender essas expectativas. Assumir né? essa responsabilidade. Com relação à residência, sim. A gente já tem um bom nível de residência, mas precisa aumentar? Como é que funciona? Sim, hoje nós temos credenciado 30 residências na área médica e uma residência uniprofissional, que é a residência bucomaxilo. Para o ano de 2020, a gente começa a residência em enfermagem obstétrica. Temos uma residência na área de gestão que foi aprovada pelo Ministério da Educação e que a gente está aguardando liberação de bolsas. E temos a residência multiprofissional, que é o nosso hospital, é o que mais tem bolsas no Brasil. Entretanto, nós estamos mostrando para o MEC e para a IBSE, que tem sido muito receptivo a essa questão, que nós temos áreas que nós podemos aumentar o número de residências. Não só isso, mas tem áreas que nós precisamos criar residência, porque sendo um hospital de ensino, toda a área assistencial ela tem que estar vinculada a um processo de ensino-aprendizado. Você está me entendendo? É um hospital universitário, exato. né? Então, eu não posso ter, por exemplo, um serviço de neurocirurgia que eu não tenho uma residência em neurocirurgia. Ah, entendi. Você está me entendendo? Entendi. Então, nós temos cirurgia cardíaca, tem residência em cirurgia cardíaca, tem ortopedia, tem residência em ortopedia. Você está me entendendo? Então, as áreas onde não tiverem residência, nós vamos ter que implementar as residências. Aí a gente já tem essas áreas que precisam Nós já temos, elas já estão mapeadas, nós já sabemos quais são os números de vagas, e aí a gente está esperando agora rodar o ano para ter a nova conversa com o Ministério da Educação junto com a IBSE. Um outro ponto que eu acho muito importante no hospital universitário é a questão dos transplantes, do serviço de captação de órgãos, que eu acho fantástico aquele trabalho realizado. A professora Maria Inês, aquele pessoal todo que está sempre aqui com a gente conversando. Nesse sentido também, se avançou muito, né, Joyce? Exato. A central hoje, ela funciona junto ao Estado, ela ficou muito tempo funcionando no hospital universitário. Hoje, e eu vejo isso como um ponto muito importante, ter ido para a gestão do Estado, considerando que quando esteve na mão do hospital universitário, até pelo nosso limite de competência e de territorialidade, nós não conseguimos chegar a outros municípios do estado do Maranhão. E o Maranhão são 217 municípios, uma área geográfica muito extensa. Então, o Estado, como Secretaria de Estado, consegue chegar até eles hoje. Todos eles, exatamente. Agora, em relação a transplante, a gente conseguiu evoluir muito em córnea. Transplante de rim, que a gente já faz, é o nosso carro-chefe ao longo do tempo, e começamos em novembro do ano passado o transplante de fígado. Já fizemos os transplantes de fígado, o que a gente espera ver se realmente sai no próximo ano é o transplante de coração. Esse é o que precisa sair. Os demais a gente conseguiu evoluir. Agora, o que é que a gente precisa? É aumentar o volume. Como é que eu aumento o volume? Por meio da captação e da doação. Então, é necessário que hajam doadores para que os transplantes possam ser realizados. Pois é, só pode ter o transplante se houver o órgão a ser transplantado, né? Exatamente. Não tem como fazer de outra forma. Nesse caso, não tem competência que dê certo se não houver a boa vontade do doador. E assim, a gente até conseguiu, dentro do Ministério da Saúde, um lastro financeiro que o hospital pode fazer transplante sem se preocupar se vai ser pago ou não. Então, por quê? Porque esse é recurso que vem direto do Ministério da Saúde. Então, nós não temos, nosso problema em aumentar o número de transplantes não é recurso financeiro, é ter o órgão disponível. Pois é, por falar em recurso financeiro, você está lá há 6 anos, então passou pela famosa crise que atrapalhou a vida de quase todos os órgãos, de universidades, de escolas, de tudo. Nesse período que a gente ainda não terminou de passar, claro, a gente está ainda no caminho, né? Estamos no caminho. Quando todo mundo teve que puxar o freio de mão para dar uma aliviada lá nos projetos, como vocês se viraram? A gente também botou a mão puxou o freio de mão. Então, é o seguinte, trabalhar, fazer o mesmo com o menos,
é uma realidade, sem manter a competência técnica e a qualidade dos serviços ofertados. Então, assim, logicamente que o hospital sofreu, nós tivemos que fazer ajustes internos. Agora, a gente acha que a partir do ano que vem a gente equilibra um pouco mais. Nós, inclusive, nos endividamos. O hospital contraiu dívidas, mas não foi a dívida do hospital que fez com que ele reduzisse, não foi a dívida do hospital que fez com que ele parasse, entendeu? Quando alguém fala, eu tenho dívida, eu digo, o hospital universitário tem dívida. Todo mundo tem, todos os órgãos têm. Se perguntar hoje qual é a dívida, ontem à noite a dívida estava em 11 milhões. Meu Deus. 11 milhões. Então eu tenho, você entendeu? E a gente tem que dar conta, você está me entendendo? Porque nós temos hoje o hospital, são 573 leitos, são 1.500 internações por mês. Aquelas pessoas que lá chegam, na hora que adentram o hospital universitário, a responsabilidade é nossa. Então tá, nós vamos de novo, depois dessa dívida aí, fiquei até meio tonta, mas a gente vai fazer de novo o intervalo, mas a gente volta já já, né? Só um minutinho de novo e eu tô de volta. Já estamos de volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre hospital universitário, tá? Na verdade sobre a administração do hospital universitário, o que foi conseguido nesses 6 anos e o que a gente ainda tem pela frente, que você me fala, a gente até ontem uma dívida de 11 milhões, isso te deixa um pouquinho sem sono, diz isso vai interferir na qualidade do trabalho que é oferecido, como é que funcionam essas dificuldades para vocês? Eu vou lhe dizer uma coisa que é interessante. Dívida todo órgão tem, né? Eu digo que ter competência para gerenciar a dívida e nós temos uma equipe muito boa. Então, realmente eu diria para você, não é o superintendente do hospital que faz a diferença, é a equipe que ele tem. Então, nós temos uma equipe muito aguerrida e muito competente, isso facilita. Se você me perguntar se eu perco o sono, lógico, porque você fica imaginando, eu tenho os credores na porta. E tem os pacientes na cama, então não pode faltar o remédio, a cirurgia não pode ser suspensa. Essa imagem foi terrível, o credor na porta, o paciente na cama. Exato. E o caixa sem dinheiro. Exato. Mas aí, veja bem, graças a Deus a gente consegue gerenciar isso de que forma? Trabalhando com o que nós temos disponível e buscando mais recursos em Brasília, esse é fato. Então, nós vivemos 100% com o recurso federal e aí, à medida do possível, tem sido aportado nosso recurso. Hoje, quando eu falei 11 milhões de dívida, mas no auge da crise, eu estava com um déficit de 30 milhões. Quer dizer, 11 milhões hoje é quase fichinha, Exato. né? Exato. Então, inclusive, o que eu coloco para você, até meio do ano que vem, essa dívida desaparece, entende? E eu consigo fazer a sustentabilidade, porque o nosso objetivo é fazer um hospital autossustentável. Sim. Mesmo sabendo que o recurso SUS é insuficiente para isso. Por quê? Porque aquilo que eu gasto para fazer um procedimento não é aquilo que eu recebo. É verdade. Então, existe essa defasagem. Entretanto, nós buscamos formas e meios de tentar buscar a sustentabilidade do hospital. Então, a gente acredita que sim, temos trabalhado para isso. Brasília, no ponto de vista da IBSER, na gestão central, tem nos apoiado nesse sentido. Agora, sem sombra de dúvida, não é a falta ou a deficiência do recurso na sua quantidade daquilo que precisamos que faz com que o hospital universitário pare. De jeito nenhum. E nem afeta a qualidade dos trabalhos oferecidos? Olha, deixa eu só lhe colocar. Não, porque a gente tem um critério. Aonde eu deixo rolo alguma dívida, se for preciso, não naquilo que vai impactar no paciente. Entendi. A gente tem outros tipos de serviços que podem ser afetados que não cheguem no paciente. O paciente é quase sagrado, ele precisa receber um trabalho de qualidade. Vidas humanas, nós temos responsabilidade por elas. Na hora que elas chegam lá, o sucesso e o insucesso dessas vidas humanas é nosso e nós temos que carregar. Joyce, se você fosse fazer um balanço desse trabalho todo que vem sendo realizado até agora, seria positivo? Eu acho que eu usaria não a minha resposta, mas a resposta da sociedade quando ela avalia o hospital universitário. Então, eu agradeço muito à sociedade maranhense pela forma que ela trata o hospital universitário.
A gente chega em qualquer lugar, onde fala hospital universitário, as pessoas respeitam o hospital universitário, não só porque assistem pessoas, mas porque formam maranhenses, não só, muita gente de fora está vindo para fazer residência no nosso hospital. Quando eu vejo a pesquisa de satisfação do usuário, que não é feita por nós, porque se fosse feita por nós, eu teria interesse nos resultados, é feito por Brasília mesmo. Então, 99% das pessoas recomendam o nosso hospital, 93% estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a assistência que o hospital universitário oferta. Então, eu acredito que seja positivo, sim. E também, do ponto de vista de órgãos de controle, o hospital universitário é um hospital que, graças a Deus, não tem nenhuma mácula junto aos órgãos de controle. E credibilidade, eu acho que é tudo, né? Você leva um tempão para construir uma imagem. Eu acho que é precioso isso no nosso país, precisa ser mantido, porque o povo merece, nós merecemos isso. Sim, 6 anos já foram, você faz um balanço desses 6 anos, mas agora tem uma nova, vamos dizer, uma nova jornada pela frente, porque eu acho que assim, apesar da gente já estar no lugar há muito tempo, a cada dia a gente está se renovando para fazer, se não outras coisas, pelo menos a mesma coisa de forma diferente. Perfeito. O que vem agora? Agora vem pontos que o hospital precisa melhorar da sua infraestrutura, fechar toda a parte de recursos humanos do ponto de vista do que a gente ainda precisa complementar, e nós já temos concurso aberto para isso. E por fim, que é o que a gente acha que alcança até meio do ano que vem, a sustentabilidade, e aí a gente vai capacitar pessoas para o futuro. Aí vem o futuro, é planejar o futuro. Planejar o futuro em que sentido? O hospital não pode ter solução de continuidade. O hospital tem que tem técnicos preparados para o futuro. Porque eu costumo dizer, o líder, quando ele faz o papel dele, vai chegar um tempo que ele é desnecessário. Isso, o bom do líder é isso, viu? Então, o líder pode desaparecer, mas a equipe está capacitada para sustentar a instituição. O trabalho vai continuar com a mesma eficiência, com a mesma competência, porque o líder já passou todas vamos dizer, as ferramentas necessárias para que a equipe... Uma coisa que eu acho muito interessante em você, se posso dizer, é essa valorização da equipe que trabalha com você. É muito interessante, porque a gente vê muitos assim, diretores, essa coisa toda, que dizem, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço... Você coloca muito a equipe em primeiro lugar. Essa equipe agora, ela continua com você? Alguns pontos serão mexidos. Sim, alguns naturado. pontos, exato, é naturado, mas onde serão mexidos? Aqueles onde eu senti fragilidade. Tá? E assim, como se constitui o hospital universitário? Ele tem um superintendente e ele tem 3 gerentes. É um gerente que toma de conta de toda a área da assistência, um que toma da área do ensino e outro da área da gestão. Esses 3 permanecem. Agora, as suas equipes, aonde nós sentimos que o resultado não foi tão positivo, aí precisa ser mexido. Para garantir essa qualidade, essa competência que vem sendo conquistada ao longo do tempo e que não pode sofrer falhas a partir de agora. Perfeito. É mais ou menos isso? É isso mesmo. Olha, Joyce, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Você e sua equipe com certeza estão no caminho certo. Se não chegaram ao fim do caminho, é porque ainda tem muita coisa para fazer e vão continuar fazendo com toda essa competência, eu imagino. Vontade não nos falta. Vontade não falta. Eu acho que vontade é o tempero de tudo. A motivação vem muito dos nossos alunos e dos nossos usuários que estão naquele hospital. E paixão pelo que faz. Eu acho que quando a gente é apaixonado pelo que faz, quando a gente gosta do que a gente faz sempre mais bem feito. É verdade. E quando se faz em conjunto, o resultado é ainda melhor. Melhor, verdade. Joyce Lages, muito obrigada por essa entrevista, muito obrigada por compartilhar todos esses resultados com a gente. Parabéns e bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouco do que é o Hospital Universitário. Mais uma vez, volte obrigada. aqui e nos conte mais coisas interessantes sobre o Hospital Universitário e nós que agradecemos com toda certeza. Muito bom obrigada. Dia para você, bom dia para você que está aí do outro lado. Sabe que essa conversa fica toda à sua disposição, você acessa a hora que você quiser, no dia em que você quiser, porque o conteúdo está lá todo prontinho, bonitinho para você, para ver, para rever, tudo que você quiser. Mas só para te lembrar, estou aqui todo dia te esperando, tá? 8h30 da manhã. Tchau.